Olá, pessoal! Muitos se assustam quando ouvem a palavra estequiometria. São cálculos químicos, né, que dificultam aí a vida de muitos estudantes, mas que são cálculos simples, que não são tão complicados quando vocês treinam as questões. Para estequiometria não tem jeito, pessoal, vocês têm que resolver muitos exercícios para se acostumarem, aí, principalmente a montarem as regras de três, que nós vamos ver que o cálculo matemático é muito simples, que é a resolução de regra de três. Só que chegar até a regra de três, interpretar o exercício e montar essa regra de três é o que dificulta aí a vida de vocês. Essa habilidade vocês só vão conquistar se vocês resolverem muitos exercícios. Bom, na estequiometria, nós vamos ter sempre uma reação química. Então, o primeiro passo para resolver as questões aí de cálculos estequiométricos é escrever a reação química, que nós já temos uma reação descrita. Então, a primeira coisa é escrever. Alguns exercícios já trazem a reação química pronta, outros não. Então, vocês têm que escrever essa reação. Por quê? Porque na estequiometria nós sempre vamos comparar as quantidades entre reagentes e produtos, as proporções aí de massa, as proporções em mol de reagentes que vão reagir e originar aí certos produtos. Então, visualizar a reação química é muito importante. O segundo passo é balancear essa reação. Então, aqui, ó, nós temos nas reações químicas, vamos supor que aqui seja assim, ó, 2A mais B resulta em C mais 3D. Esse 2 e esse 3, que nós chamamos de coeficientes, eles representam a quantidade em mol dos reagentes e dos produtos. Então, eu leio a minha equação química da seguinte forma: 2 mols de A mais 1 mol, que eu não escrevo, mas que está aqui, de B, reagem produzindo 1 mol de C mais 3 mol de D. Quando eu faço o balanceamento, eu vou igualar a quantidade de átomos de elementos químicos que reagiram e de elementos que foram produzidos. Todos os elementos, todos os átomos que são participantes aqui, que formam os reagentes, eles devem aparecer depois nos produtos. E o balanceamento proporciona isso. O terceiro passo para resolver, então, uma questão estequiométrica é montar a regra de três, que é aqui que quase todo mundo fica agarrado aí nas atividades de estequiometria. Então, montar a regra de três. Eu quero que vocês tenham atenção que em estequiometria nós sempre vamos comparar duas substâncias diferentes. Essas duas substâncias podem ser as duas substâncias pertencentes aos reagentes, podem ser substâncias pertencentes aos produtos, mas geralmente os exercícios pedem para comparar um reagente com um dos produtos. E para facilitar o entendimento de vocês, já vamos começar a resolver alguns exemplos. No primeiro exemplo, quero saber quantas gramas de óxido cúprico, que é o CuO, eu obtenho quando eu utilizo 2,54 gramas de cobre metálico. Primeira coisa, primeiro passo também é escrever a reação química. Se eu tenho aqui óxido de cobre, óxido cúprico, eu então reagi o cobre com quem? Reagi o cobre com o gás oxigênio. Lembrando que o oxigênio não é só O, nós estamos falando da substância oxigênio, então é O2. E dessa reação aqui eu obtive o óxido cúprico. Segundo passo, depois que eu montei a minha equação, balancear a equação. Lembra que eu falei lá na aula sobre balanceamento que vocês têm que contar o número de átomos? Então vamos começar aqui. O número de átomos que tem nos reagentes tem que ser igual ao número de átomos que tem no produto. Se nós contarmos aqui o número total, eu tenho um átomo de cobre mais dois átomos de oxigênio, um total de três átomos. E desse lado, um átomo de cobre e um átomo de oxigênio. Opa, tá diferente, não tá? Então,
Não está balanceada, vamos balancear. Vamos começar aqui, ó, pelo oxigênio. Tenho dois átomos de oxigênio desse lado e tenho um átomo de oxigênio só aqui. Como que eu modifico? Eu vou colocar dois aqui? Não, não. Esse 2 aqui indica quantos átomos eu tenho na minha molécula. É a fórmula molecular. Essa fórmula nós não modificamos. Nós vamos modificar o coeficiente, o número em mols. Se eu tenho dois átomos de oxigênio aqui, para eu ter dois átomos de oxigênio desse lado, eu vou colocar o número 2 aqui na frente. Vou colocar esse número 2 aqui de outra cor para vocês visualizarem melhor. Agora, eu tenho um átomo de cobre desse lado e dois átomos aqui desse lado, porque é 2 vezes o 1 aqui, 2 mol. Então, aqui também eu coloco o número 2. Agora está balanceada a nossa equação. Nós já podemos montar a regra de 3. Na regra de 3, qual que é a pergunta? Aí eu indico vocês a voltarem na pergunta. Eu quero saber quantos gramas de óxido cúprico eu vou produzir quando eu utilizar 2,54 gramas de cobre. Então, eu vou comparar as duas espécies. Lembra que eu falei com vocês que geralmente a gente compara duas espécies, né? Então, eu vou comparar o cobre metálico com o óxido cúprico. Agora, daqui nós vamos tirar as informações para montar a regra de 3. A informação que a equação química nos dá, ela é trazida em número de mols. O que que eu sei? Que 2 mols de cobre metálico reagem e produzem. Quando eu coloco a seta, eu já indico que eu estou passando para o lado dos produtos. Produzem 2 mols de óxido cúprico, ok? Só que eu perguntei em gramas. Para transformar de mol para gramas, eu tenho que recorrer à massa molecular. E essa informação vocês vão encontrar na tabela periódica. A massa molecular do cobre é igual a 63,5 gramas. Não preciso colocar ali por mol, porque vocês já sabem que é por mol. Ou melhor, vou colocar, né? E a massa molecular do oxigênio, vocês já sabem também que é igual a 16 gramas por mol. Então, olha só, 2 mols de cobre. Se para cada mol eu tenho 63,5 gramas, para 2 mol eu tenho 2,63,5 gramas de cobre. Isso vai produzir duas vezes. Qual que é a massa molar do óxido cúprico? Vamos calcular ela aqui. É igual a 63,5 mais 16. Isso aqui, se vocês somarem, vocês vão encontrar aí 79,5 gramas de óxido cúprico. Então, aqui, isso aqui é para 1 mol, né? Então, esse aqui eu vou multiplicar por 2, porque eu produzi 2 mol. Então, aqui é gramas de óxido cúprico. Agora, nós seguimos para a pergunta. Na pergunta, nós queremos saber quanto de óxido cúprico nós vamos obter se nós utilizarmos 2,54 gramas de cobre. Então, se nós utilizarmos 2,54 gramas de cobre, nós produziremos X de óxido cúprico. Então, aqui nós temos a nossa regra de 3, e é a partir dela que nós vamos desenvolver, então, os cálculos para encontrar o valor de x. Então, vamos resolver aqui com a regra da cruz, né? Com a regra multiplicação cruzada, nós teremos 2 vezes 63,5 gramas de cobre vezes x igual a 2,64 gramas de cobre vezes 2 vezes 79,5 gramas de CuO. Eu não resolvo aqui as contas porque depois vai ficar mais fácil para a gente simplificar, tá bom? Então, o x será igual a 2,54 vezes 2 vezes 79,5
sobre dividido por 2 vezes 63,5. Olha só, já simplifico aqui 2 com 2, e se vocês resolverem, fizerem os cálculos, vocês vão ver que o x é igual a 3,18 gramas de óxido cúprico de CuO, ok? Então, aqui nós temos a nossa resposta. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, envie para nós através da nossa rede em uquadro.com. Um grande abraço e bons estudos!